Olá, pessoal! Vamos estudar? Hoje o nosso assunto é sobre razão e grandezas. Razão é o quociente, ou seja, a divisão de um número pelo outro. Vocês conhecem a razão? Com outro nome, com o nome de fração, igual aqui, 5/2. Só que agora nós vamos utilizar a razão no lugar da palavra fração. Então, nós vamos dizer assim, que 5 está para 10, certo? E o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Exemplo, distância pode ser medida em metros, quilômetros, etc. Tempo pode ser medido em horas, minutos. Velocidade, quilômetros por hora, metros por segundo. Volume, metros cúbicos, centímetros cúbicos. Capacidade, litros, mililitros e outras unidades. Observem agora esse exemplo aqui, ó. O tratamento de água de uma piscina é feito com filtros e também com produtos químicos, como o cloro. A quantidade de cloro recomendada para o tratamento de uma piscina é 1 grama para cada 100 litros de água. Observem que aqui nós temos duas grandezas. E com essa informação, nós podemos construir a seguinte tabela, o seguinte quadro. Então, nós temos aqui duas grandezas que podem ser medidas ou contadas, o cloro e a água, certo? Então, nós colocamos aqui, para 1 grama de cloro, nós podemos usar 100 litros de água. Se eu aumentar para 2 gramas de cloro, eu aumento para 200 litros de água. 3 gramas de cloro, 300 litros de água. 4 gramas de cloro, 400 gramas de cloro. E assim por diante, eles vão aumentando. Agora, nós vamos montar uma razão. Então, nós vamos colocar aqui, ó. 1 está para 2. Então, eu coloco aqui, 1 está para 2. Assim como eu coloco aqui, 100 está para 200. 100 está para 200. 1 está para 2, não dá para simplificar. Mas o 100 eu posso simplificar por 100. 100 dividido por 100 vai dar 1. 200 dividido por 100 vai dar 2. Então, o que nós temos aqui? Nós temos duas razões iguais, certo? Ou seja, quando eu duplico de um lado, eu duplico o cloro, eu também duplico, eu faço o dobro de água. Então, aqui nós temos duas razões. E quando nós temos razões iguais, ou seja, quando uma aumenta e a outra também aumenta na mesma proporção, nós vamos ter grandezas diretamente proporcionais. Conforme nós duplicamos a quantidade do cloro, nós também duplicamos a quantidade de água. Então, nós temos aqui, ó, duas razões diretamente proporcionais. Se nós pegarmos, vamos voltar no quadro, se nós pegarmos 1 está para 4 e 100 está para 400, nós vamos montar essa razão aqui, ó. 1 está para 4 e 100 está para 400. 1 para 4 não dá para simplificar, mas se eu simplificar aqui por 100, eu vou ter que razão? Vou ter essa aqui, ó. 1 está para 4 e aqui vai dar 1 está para 4. Então, as duas razões também são iguais. Então, verifique que se eu multiplicar por 4 a quantidade de cloro, eu vou ter que multiplicar por 4 a quantidade de água, certo? Se eu quadriplicar a quantidade de cloro, eu preciso quadriplicar a quantidade de água. Então, se nós tivermos grandezas que aumenta e a outra também aumenta na mesma proporção, nós teremos grandezas diretamente proporcionais. E se elas diminuírem de um lado e do outro lado também diminuir na mesma proporção, nós teremos também grandezas diretamente proporcionais. Observe aqui um outro exemplo. Nós temos bicicleta, moto e carro, certo? E aqui eu tenho duas grandezas, velocidade e tempo. Velocidade em quilômetros por hora e tempo em minutos. Então, eu tenho aqui, ó,
A bicicleta, 15 quilômetros por hora. O tempo da bicicleta, 120 minutos. Então, nós vamos comparar a bicicleta com a moto. Nós vamos montar uma razão entre a bicicleta e a moto. Então, vamos ver como que vai ficar. 15 está para 30, tá aqui. 120 está para 60, então eu coloquei aqui. Se nós dividirmos por 15, em cima e embaixo por 15, nós vamos obter 15 dividido por 15, nós vamos obter 1. 30 dividido por 15, 2. Se nós dividirmos 120 por 60, 60 por 60, nós vamos obter o quê? 2, 120 dividido por 60 é 2, e 60 dividido por 60 é 1. Então, vocês podem observar aqui que quando nós duplicamos a velocidade da moto, né? Nós duplicamos aqui a velocidade, o tempo cai pela metade, porque a moto é mais rápida do que a bicicleta, certo? Então, nós duplicamos aqui a velocidade, então o tempo ele caiu pela metade. Então, aqui as grandezas, vejam o que aconteceu. De 1 para 2, aumentou. Então, desse lado, nós podemos dizer que aumentou. E aqui, de 2 para 1, caiu para metade, diminuiu a metade. Então, esse lado diminuiu. Então, quando um lado aumenta e o outro lado diminui, nós temos grandezas inversas. Então, nós dizemos que essas grandezas são inversamente proporcionais. Quando um lado aumenta e o outro diminui, nós temos grandezas inversamente proporcionais. Se nós compararmos agora a bicicleta, nós temos uma bicicletinha aqui, e um carro, o que nós vamos ter? 15 está para 60. Então, o tempo vai ser de 120 para 30. Então, nós temos aqui, ó, observe aqui, 15 está para 60. Eu simplifico por 15, eu vou obter 1 está para 4. 120, eu divido por 30, você pode dividir por 2, por 5, você vai dividindo até encontrar a sua razão irredutível aqui, tá, pessoal? Então, 1 está para 4, assim como 4 está para 1. O que significa isso? Quando eu quadriplico a velocidade, eu faço o que com o tempo? Eu divido por 4. Então, quando a gente aqui multiplica por 4 a velocidade, o tempo, ele cai pela 4 vezes, ele é diminuído por 4 vezes, porque a velocidade da bicicleta e do carro são bem diferentes. Então, quando as grandezas são inversas, 1 para 4 é o inverso de 4 para 1. Quando as grandezas são inversas, nós chamamos de grandezas inversamente proporcionais. Certo, pessoal? Então, vamos reforçar, vamos resolver alguns probleminhas envolvendo grandezas e envolvendo também razões simples. Vamos ver. Numa fábrica há 16 moças e 18 rapazes. Qual é a razão? Então, veja bem, aqui só pede a razão. O que é a razão? É a divisão de um número pelo outro. Então, você vai analisar o que está pedindo primeiro, é o número que vem primeiro. Então, qual é a razão do número de moças para o número de rapazes? Então, primeiro está pedindo o número de moças. Quantas moças tem? 16. Para o número de rapazes, quantos rapazes tem? 18. Aí você pode simplificar pela tabuada que você achar melhor, até tornar essa divisão irredutível. Aqui vai dar 8 e aqui vai dar 9. Então, nós temos aqui 8 está para 9. Não dá mais para a gente simplificar, então a razão fica formada assim: um número dividido pelo outro, seguindo a ordem do probleminha. O que vier primeiro, você coloca, tá? Qual a razão do número de rapazes? Veja bem, agora tá pedindo o número de rapazes primeiro, para o número de moças. Então, quantos rapazes tem nesse probleminha? Tem 18. Então, 18 rapazes está para 16 moças. Veja que inverteu, certo? Fazemos a mesma simplificação, vai dar 9
está para 8. Então, inverteu, ficou razões diferentes, tá? Então, prestem bem atenção na ordem em que vai aparecer aqui a pergunta. Letra C. Qual é a razão do número de moças? Então, nós já sabemos que moças tem 16. Então, razão do número de moças para o número de operários. Quem são os operários? São as moças mais os rapazes. Então, você vai somar as moças mais os rapazes, que vai dar 6 mais 8, vai dar 8, 14, vai dar 34, certo? Então, 16 está para 34. Então, você vai poder dividir aqui por 2. Vamos dividir por 2. 16 dividido por 2, 8. 34 dividido por 2, 17. Então, nós temos, para cada 17 operários, nós temos 8 moças, certo? Então, isso aqui é uma razão, é a divisão de um número pelo outro, seguindo a ordem do probleminha. Outro exemplo. Escreva as sentenças abaixo na forma de razão. Então, eu tenho 7 meses para um ano, né? Observem que vocês têm aqui, ó, 7 meses para um ano. Uma coisa que não pode são as unidades de medida serem diferentes. Ou tem que ser tudo em meses, ou tem que ser tudo em anos. Então, nós vamos fazer uma transformação aqui, ó. 7 meses para um ano. Um ano tem quantos meses? 12 meses. Aí, quando você faz essa transformação, você deixa a sua razão com a mesma unidade de medida. Então, aqui a razão é 7 está para 12. Não é possível simplificar, então fica assim. Então, prestem bem atenção, pessoal. Quando as unidades forem diferentes, vocês têm que transformar na mesma unidade. Olha aqui, 45 minutos está para 1 hora. Então, com 45 minutos, eu não formo 1 hora. Então, eu vou transformar tudo em minutos. Então, 45 minutos está para 1 hora tem quantos minutos? 1 hora tem 60 minutos. Aí, você pode simplificar pela tabuada que você achar melhor. 45 dividido por 5, 9. 60 dividido por 5 vai dar 12. 9, 12, você pode dividir por 3 ainda. 9 dividido por 3, 3. 12 dividido por 3, 4. Então, 3 está para 4. E tudo na mesma unidade de medida. Um dia está para 14 horas. Também está diferente as unidades de medida. Então, um dia tem quantas horas? 24 horas. Está para 14 horas. Olha que legal. Agora ficaram todas na mesma unidade de medida. Então, você pode simplificar ali por 2, pela tabuada que você conseguir. 24 dividido por 2, 12. 14 dividido por 2, 7. Então, aqui nós temos uma razão irredutível. 12 está para 7. Então, quando as razões estiverem em unidades diferentes, vocês precisam transformá-las. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido. Bons estudos e até a próxima.